Amados irmãos, minhas irmãs, aqueles que estão presentes aqui e os que recebem a palavra em outros lugares e cidades onde ela está chegando, nós estamos com o nosso coração cheio de alegria, de satisfação por nos reunirmos aqui em nome do Filho de Deus, para tratarmos de assuntos relacionados com a nossa vida, não só com este tempo que nós existimos aqui neste plano, mas também falar da vida que se estende além deste mundo que vemos. Pois Jesus Cristo, Ele veio nos mostrar que Ele prepara um lugar para nós. Ele mesmo dizia não ser daqui, ser de um outro lugar. E Ele disse que estava nos chamando para nós estarmos com Ele um dia na eternidade. Alegremo-nos, pois, estamos na casa do Senhor. E como nós ouvimos durante a exortação, o Senhor, Ele foi diferente de todos os outros que vieram antes dele. O Senhor foi um profeta muito especial. E nós estamos aqui falando da sua igreja, para que todos compreendam com clareza o que significa estarmos na casa de Jesus. Porque Jesus não considera os nossos pecados, segundo a palavra da exortação. E isso faz toda a diferença. Porque nos tempos antes de Cristo, os sacerdotes, eles consideravam os pecados das pessoas. E a própria lei ensinada por Moisés, essa lei condenava todas as coisas que nós viéssemos a fazer e que contrariava as regras estabelecidas. Como o povo não conseguia vencer as suas más inclinações, eles iam seguindo, cometendo pecados e participando da igreja, que naquela época era a sinagoga, era o templo de Deus. E Jesus, vindo ao mundo, ele veio mudar o cenário que estava posto até então. E ele ensinou uma doutrina que se diferenciava da doutrina dos velhos tempos, das gerações passadas, justamente por receber o pecador sem julgá-lo, não imputando ao homem os seus pecados, mas facilitando ao homem, pela ação poderosa do Espírito Santo, as condições para o homem superar as suas dificuldades pessoais e se tornar uma pessoa melhor. Isso nós podemos conseguir se nós desejarmos mudar alguma coisa que não esteja conforme a vontade de Deus. Se nós quisermos, porque o Senhor, Ele não violenta ninguém. Ele chama você para caminhar com Ele. Não pergunta quem é você. Isso é fundamental. Porque seria constrangedor para nós termos que dizer ao Senhor dos nossos pecados. O Senhor diz, vem para a minha casa. Se você quiser caminhar comigo, o que vai acontecer com você a partir de agora é com o Espírito Santo. E Ele mostrou na sua vida que Ele estava disposto a socorrer os pecadores, sem se importar com que tipo de coisa que o sujeito tinha feito. Ou a mulher, nós vemos o Senhor convivendo com homens que eram desonestos, com mulheres que viviam entregues à prostituição, e todo tipo de pecador, o Senhor esteve junto deles, esteve abrindo as portas para que essas pessoas pudessem deixar a servidão do pecado e pudessem conhecer uma vida nova, pelo poder de Deus.
Não se trata de doutrina. Nós poderíamos falar muito aqui sobre os princípios do cristianismo, como se fosse uma doutrina filosófica, e dizer para você assim, olha, você poderia viver dessa forma, que Deus ia ficar bastante contente com você. Muito bonito, só que você não consegue viver. Por quê? Porque os pais da fé, os que foram antes de Cristo, não conseguiam viver. E por que a gente não consegue vencer o pecado, as nossas más inclinações? Porque nós temos um elemento também invisível que nos subjuga às más inclinações, que Jesus dizia, é o diabo, é o inimigo do homem, é aquele que conspira contra a nossa felicidade. Não a felicidade terrena, essa aqui é uma felicidade transitória. Ela quase não tem qualquer importância. A gente pode atender meia dúzia de vontades nossas e achar que a gente é feliz. A questão não é essa. A questão é quando a morte bate na porta da tua casa. Diz, ó, vim te buscar, e aí? E pode ser amanhã, pode ser depois. E eu estou em harmonia com a vontade do Criador? Isso independente de igreja, viu, irmãos? Não tem nada a ver com igreja isso. Com filosofia, com doutrina. Existe um Deus que estabeleceu os fundamentos da nossa vida e de como nós devemos nos relacionar com o nosso próximo, para a nossa felicidade, para a felicidade coletiva desta humanidade. É um Deus que tem um plano especial para esse mundo, e esse plano está se cumprindo, apesar de todos os males que nós estamos vendo crescer nos nossos dias. Nós temos que conhecer bem o que é Jesus. Não se trata de ensinamentos. Eu vou te ensinar uma doutrina. Você vai passar a ser um homem bom agora, porque você sabe que precisa amar o teu próximo. Eu quero ver você amar o teu próximo. Você precisa amar a sua mulher e servir a sua mulher conforme a palavra especificada aqui. Que bonito. Você consegue? Não consigo. Por que você não consegue? Porque alguém no invisível conspira contra a sua felicidade. Alguém quer ver você se enterrar no buraco. Sabe por quê? Porque quando você morrer, ele quer a sua alma. Ele vai levar a sua alma para as regiões infernais, para as regiões sombrias que existem dentro de um mundo que a gente não vê, mas que nós vamos para lá um dia, todos nós. Ele conspira contra você porque ele quer te matar, ele quer destruir a sua felicidade. É ele o pai de todas as desgraças que você vê acontecer no mundo. Por que o homem não consegue vencer os problemas que estão acontecendo no mundo? Não é por incapacidade política, não. Nós temos políticos à vontade, filosofias, doutrinas, mas não se consegue implantar o bem na terra, porque existe alguém no invisível que conspira contra a felicidade dos povos, das nações e de todas as criaturas. E esse alguém é um sistema, na verdade, é uma coisa invisível, mas que se manifesta na sociedade através de eventos visíveis, que a gente percebe que não pode ser de Deus uma coisa dessa. Hoje a gente vê acontecer tanta coisa louca, e a gente se pergunta como é que Deus permite que essas coisas aconteçam. E se elas acontecem, é porque Deus permite. E deve haver uma razão. Eu não sei por que ele faz desse jeito, por que ele deixa acontecer essas coisas. Se você não sabe, venha para cá. Vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz por que essas coisas estão acontecendo. E é bom que a gente saiba, porque nós vamos precisar saber de respostas para suportar os problemas que estão pela frente. Não só no nosso nível pessoal, no nosso relacionamento familiar, mas também para aqueles que vivem conosco, os nossos vizinhos, os nossos conhecidos. O mal que vem sobre esse mundo, vem sobre todas as famílias. Não importa de que igreja elas pertençam, ou se elas não têm igreja, não importa o sexo das pessoas, o que elas fazem, se elas são ricas, pobres, letradas, ignorantes, não importa. O transtorno vem como uma tempestade sobre o mundo. É o que está começando a se passar. Então não se surpreenda. Mas nós precisamos ter esperança, porque o Senhor nos fala de um novo reino. Quando ele fala do reino de Deus na terra, ele não está falando de uma igreja, de uma religião. Ele está falando de uma nova civilização. Uma civilização que vai ser construída em cima de novas bases. Isso aí que os governantes tentam construir e não dão conta, o Senhor vai construir. Mas por quê? Porque eles não conseguem vencer aquele invisível que conspira contra as nações. É um sistema que se estabeleceu há muito tempo
E o homem, por não conhecer a verdade, ele alimenta esse sistema. É o que está destruindo a vida das nações. Isso significa também destruir a vida das famílias, a vida dos homens, das mulheres que estão sendo arrastados para fazer coisas que estão contra a ordem de Deus. Eu costumo sempre citar aqui, irmãos, os livros de química e dizer assim, se uma pessoa vai trabalhar com química no laboratório, se ela contrariar as regras, aquilo vai tudo para o ar, não é? Então, Deus estabeleceu também normas e regras para a nossa conduta, não tendo em vista a nossa infelicidade, mas a nossa felicidade. Não a felicidade que você vê, mas a felicidade eterna, que nós viemos de algum lugar, estamos aqui cumprindo algum papel, e vamos partir daqui. Então, nós precisamos conhecer as regras, isso não tem nada a ver com religião. Os irmãos já devem ter percebido, aqui nós não praticamos culto, não fazemos culto a Deus, não fazemos um louvor a Deus, um canto a Deus, para dizer, ó Deus, nós estamos contentes de estar aqui reunidos, e nós esperamos que o Senhor seja propício a nós, amém, vamos para casa. Nós trabalhamos diferente, nós queremos conscientizar as pessoas de quem nós somos, e o que é que estamos fazendo no mundo, e o que é que Deus diz para nós, a respeito dos caminhos que nós temos que seguir, para que nós sejamos felizes. E Deus abre as suas portas, não é a porta desta casa não, a porta da casa de Deus é uma porta espiritual, Ele abre a porta dele para todo mundo entrar. Antes tinha Moisés na porta, Moisés tinha um livrão aqui chamado Lei, que estão nos primeiros livros da Bíblia Sagrada, no Velho Testamento. Moisés estava bem na porta, chegava lá, ele, o que você fez? Cometi um adultério. Você está condenado à morte, pode entrar. Você entrava para a morte. E você, o que você fez? Eu tinha uma vida meio, sabe assim, eu disfarçava, mentia, enganava as pessoas e tal, escondia. Muito bem, não mentirás, condenado, pode entrar. Depois você vai ver o que vai acontecer com você lá dentro. E seus pais? Meus pais, deixei, abandonei no asilo e tudo mais. Desonrou seus pais. E seu pai e sua mãe, você desonrou seus pais? Muito bem, entra para cá, está condenado. Então Moisés ficava bem na porta ali, só com o livrão, te acusando. Eu quero ver, você não tem pecado? Quem que nunca pecou? Em pensamentos, em ações. Então, nós estávamos, irmãos, perdidos naquela condenação. É isso que o apóstolo Paulo dizia, a gente estava morto em nossos próprios pecados, não tinha saída, estávamos condenados pelas leis que Deus havia criado no começo de todas as coisas. Sendo impossível de nós nos livrarmos desse estado de espírito que traz sofrimento para nós, e que traz sofrimento para a humanidade de uma forma geral, o Senhor enviou um socorro para nós. E esse socorro foi um anjo muito especial, alguém muito especial. Isaías, o profeta da antiguidade, dizia como um raio de luz que desceu na escuridão. O povo estava em sombras, eles olharam para cima, viam um raio de luz descer, é Cristo. Jesus, ele veio para ele tomar o lugar de Moisés, na porta da casa de Deus, e chegar e você, vem aqui para a minha casa, você chega, e agora, como é que eu faço? Eu vou ser condenado, como Moisés fazia? Ele diz, não, pode entrar. E meu pecado, ele diz, deixa comigo aqui. E a minha dívida, meu adultério, toma, daqui que eu pego para mim. E o que mais? Minhas mentiras, pode entrar, deixa comigo. Desonrei meus pais, não queria saber de igreja, não queria saber de palavra de Deus, pode entrar, não tem problema nenhum. Eu vivia na mentira, pode entrar. Tinha inveja do burrico do vizinho, da mulher do vizinho, desejava a mulher do próximo, o homem do próximo. O que eu faço com esses pecados? Dê aqui para mim, é comigo, pode entrar na minha casa, eu te limpo, eu te lavo. Mas e agora? E as dívidas que eu tinha desses pecados? Ele disse, é meu, deixa comigo aqui, eu dou jeito nisso. Então, quando o nosso exortador disse sobre o Cristo que foi colocado na cruz pelos nossos pecados, isso tem um sentido teológico profundo. E fala de uma verdade que talvez a gente não possa compreender hoje. Mas com certeza, irmãos, todos nós que estamos reunidos aqui, os que estão recebendo a palavra em outras cidades, todos nós precisamos muito de Jesus. E não precisa nem da gente falar dos nossos pecados, porque nós já sabemos quais são. O que temos dentro de nós, as nossas vergonhas e tudo mais. Então nós só podemos contar com o que é Cristo. Não tem outro. É o sujeito que vai nos pôr na casa de Deus. E a quem nós podemos entregar nossa bagagem vergonhosa. Entende? A nossa bagagem vergonhosa, o Senhor está aqui, eu quero entrar na tua casa. Aí Ele vai tomar posse da sua vida,
e vai pelo poder de Deus sobre esse sistema que está no mundo, sobre esse bicho invisível que tem destruído as nações, a vida dos povos. Ele vai tomar posse da tua vida e vai pôr o poder de Deus sobre a tua vida, e este mal, ele vai ser tirado da sua vida, não pelo teu esforço. Você não consegue pelo teu esforço, é pelo poder de Deus. Amém? É pelo poder de Deus, é uma coisa sobrenatural, não é uma coisa desse mundo. Porque aqui nesse mundo nós já vimos que não tem conserto. Eu não sei se os irmãos já desanimaram de vocês, né? Eu já estou um pouco mais velho, já desanimei de mim. Eu já vi que tem certas coisas que não tem conserto. Ou Deus me tira isso de mim pelo seu poder, eu não consigo. A gente não consegue vencer o mal que está em nós, irmãos. Nós temos que ter consciência disso. Aí entra o papel de Cristo na nossa vida. Aquele raio de luz que veio dos céus para tirar a escuridão de dentro de nós. Vamos receber com alegria Jesus nesse dia. Deixa Jesus operar na tua vida. Não põe obstáculo, não. Não diz assim, eu sou assim mesmo. Não, você não é assim. Você nasceu como filho de Deus e você foi corrompido pelo pecado. Como esse mundo é um mundo atrasado demais, é um mundo primitivo demais, os sistemas humanos são sistemas injustos, nós nos deixamos corromper com muita facilidade por vários tipos de influência que existe nesse mundo, irmãos. Fomos corrompidos. Olha, o diabo faz a gente de chiclete. Ele acaba com a nossa vida, ele acaba com a nossa felicidade, com a nossa possibilidade de sermos pessoas normais, pessoas investidas de divindade, pessoas com condições de ser felizes verdadeiramente aqui nesse lugar e depois dessa vida, que é o que mais interessa para nós. Por isso, eu gostaria que os irmãos refletissem muito sobre a pessoa de Cristo. Irmãos, não sobre igreja, sobre Cristo, sobre Jesus. Ele é o Senhor. É o Senhor que recebia todos na casa dele. Nós temos que nos sentir à vontade na casa do Senhor. Essa aqui é a casa do Senhor, aqui também é a casa de Deus. E nós entramos nela assim, com toda a nossa tralha. Não deixe lá fora os teus pecados. Entre com eles aqui, por favor. Nós precisamos trabalhar com os teus pecados, irmãos. Não deixe lá fora. Nós não queremos ninguém aqui com cara de santo. Tá bem? Muito menos com aparência de santo, porque sabemos que não somos santos. E se há alguma santidade em nós, é porque Cristo está em nós. Se alguma coisa boa em nós, é de Deus. E as coisas más que existem em nós são nossas. É nisso que nós temos que entender. Ou temos comunhão com Deus pelo Espírito Santo, ou temos comunhão com Deus, encontramos a verdadeira felicidade, ou nós estamos perdidos. E mortos para sempre, tenha certeza. Quando a morte está sobre um homem, isso é teologia, mas é fácil de entender. Se a morte está sobre um homem, o inferno está sobre a vida de uma pessoa, ela não pode ser feliz. Só vai acontecer coisa ruim com ela. E a sua vida vai ser distorcida, vai ser possuída por coisas ruins, por coisas maléficas, que você não vê, mas que elas existem, elas existem. De vez em quando elas aparecem nos nossos pesadelos. Os irmãos já devem ter experimentado. Muitos sonhos não são sonhos. Quando a gente dorme, a gente vê o outro lado. Alguns sonhos são sonhos, mas muitos sonhos são visões que nós temos da realidade. Da realidade. Lá é a verdadeira vida. Aqui é a vida transitória, passageira. Amém? A igreja precisa caminhar sobre essas bases, sobre esses alicerces, para que a sua fé seja forte, seja verdadeira, independente de pastor. O homem não precisa de pastor para se guiar. Depois de Cristo, foi dado o Espírito Santo para ele. Não é? Então nós honramos o nosso pastor, é um homem de Deus, administra a igreja, mas não é um santo, não é um Deus. Ele também é homem, ele também tem as suas inclinações infelizes, ele também tem os seus pecados. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Encontrando Jesus, esta glória nos é devolvida. Amém? E aí, deixa acontecer. Deixa acontecer, não fica perguntando como vai ser. Se entregue a Cristo e deixe Ele operar na sua vida. Ele vai mudar todo o panorama da sua vida. Deixe Jesus operar na tua vida, meu irmão, minha irmã, para o seu bem, para a sua felicidade. Feita a introdução, nós queríamos examinar um texto bíblico com a igreja. Eu convido os irmãos ao capítulo 15 do livro de Mateus. É o primeiro evangelho do Novo Testamento.
Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. É o primeiro livro do Novo Testamento. Irmãos, este capítulo 15 aqui é um momento interessante, em que Jesus, ele tem lá um desentendimento com os escribas e os fariseus, que eram os religiosos daquela época. Por que Jesus era diferente? Porque Jesus dizia que todo homem podia servir e viver em Deus, sem precisar do sacerdote. É claro que os sacerdotes judeus não gostaram muito da ideia. Não é? Está todo mundo em paz, o pessoal todo obedecendo o sacerdote. O sistema dos fariseus, o sinédrio, era um órgão que governava a vida do povo judeu. E o pessoal morria de medo dos sacerdotes, porque eles tinham o poder de condenar o sujeito à morte, inclusive. Vigiava a vida de todo mundo, se enfiava na vida de todo mundo, dizia que as pessoas eram culpadas disso, culpadas daquilo, acusavam segundo a lei de Moisés. E para eles, uma pessoa escolhida precisava nascer entre eles. Como que não? Eles eram um povo escolhido. Aparece o filho do carpinteiro. O sujeito lá com já os 13 anos dando trabalho no templo, né? Os 13 anos de idade, o menino já interpelava os doutores da lei a respeito das coisas do pai. E aos 30 anos ele aparece e cria uma grande confusão. Porque ele começa a pregar uma doutrina diferente da doutrina ensinada pelos fariseus. E eles disseram, e agora? Nós vamos fazer com esse sujeito? O pior é que Jesus fazia sinais poderosos demais. O leproso, ele punha a mão no leproso. Os leprosos eram muito conhecidos na época. Eles eram condenados a viver fora das cidades. A lepra era uma doença incurável. E quem ficasse curado da lepra, se ficasse, tinha que se apresentar aos sacerdotes, para os sacerdotes ver se ele tinha ficado mesmo curado, para viver com as pessoas. Jesus ia lá, colocava a mão em cima do sujeito e dizia assim, eu quero que você fique limpo. A matéria, ela se recompunha, a doença sumia. Ele dizia, vai lá no templo se apresentar ao sacerdote, para ele ver. Segundo as determinações de Moisés, porque era assim, Moisés dizia que tinha que fazer dessa maneira. E um sujeito cheio de lepra chegava no templo limpo. Quem foi que te fez isso? É um tal de Jesus. Pronto, o sacerdote falava, e agora? E vai ele ensinar a doutrina do amor, do perdão. Ele dizia que tinha vindo especialmente enviado do Pai para a salvação dos pecadores. E andava no meio dos pecadores. Ele começou a criar conflito com aqueles religiosos do seu tempo. Esta passagem aqui é interessante porque os irmãos poderiam dizer, pastor, mas os tempos já passaram, os fariseus já sumiram, o sacerdócio levítico acabou, nós estamos hoje vivendo cada um em comunhão com Deus, e nós vamos ver o sistema religioso que nós temos hoje, as igrejas. Na verdade, elas se assemelham muito às antigas sinagogas. E os sacerdotes também. Eles deram a eles mesmos o direito de interceder junto de Deus por você, como faziam no tempo antes de Cristo. Então a gente precisa dar uma olhada nessas passagens para a gente entender bem o que é a igreja. O que é um pastor, o que é um sacerdote, o que é um padre, o que é um papa, um cardeal. Qualquer autoridade religiosa. Os tempos são muito semelhantes em termos religiosos aos tempos de Cristo. E nós vemos aqui nessa passagem algumas distorções do ensinamento que Moisés havia colocado aos sacerdotes. Os escribas e os fariseus viviam atrás de Jesus, porque Jesus começou a ficar conhecido, justamente por ensinar uma doutrina diferente da doutrina deles, e por fazer sinais inequívocos de que Deus estava com ele. As autoridades religiosas enviavam emissários,
para ficar à volta de Jesus, espionando o que ele fazia e criando situações embaraçosas para ele, porque queriam que ele contrariasse os costumes dos fariseus, os costumes religiosos, para que fosse acusado e preso. Tanto fizeram que acabaram prendendo ele mesmo, e de uma forma injusta, contrariando inclusive as leis dos judeus e as leis de Roma. Em determinado momento, eles se aproximaram de Jesus e criaram uma situação, dizendo assim: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos quando comem o pão. Entre os fariseus e os saduceus e os escribas, havia uma tradição religiosa criada pelos mestres lá das religiões, os entendidos, a que eles davam igual valor à lei que Moisés tinha estabelecido. Não era o que estava na Escritura. Era alguma coisa que uma pessoa tinha escrito. Alguns homens tinham escrito lá algumas regras e eles diziam: tem que seguir isso aqui. Isso era chamado tradição. Hoje existem muitas coisas na igreja que não estão escritas na Escritura Sagrada, e por isso elas não têm valor espiritual. Pode ter até alguma utilidade social, humana, etc., mas não tem valor espiritual. E se trata-se da salvação da nossa alma, não tem por que a gente achar que fazendo qualquer coisa que não está na Escritura, nós vamos ser salvos. É necessário que a gente faça o que está escrito na palavra de Deus. Para nós crentes, cristãos, o enfoque no Novo Testamento. Jesus Cristo e os apóstolos. Aí está a doutrina que nós precisamos conhecer. Eles haviam criado uma regra entre eles, que o homem deveria lavar as mãos antes de fazer as refeições. E era lavar a mão até o cotovelo. Não era uma lavadinha de mão, não, era uma boa lavada de mão. E é importante a gente se ressaltar que não se tratava, irmãos, de um procedimento de higiene. Eles criaram isso por causa de alguns rituais que havia na lei de Moisés relacionada com a impureza dos alimentos. Muito bem. Jesus vai responder a eles. Ele começa, eles criaram um embaraço para Jesus. Jesus era um mestre, um rabi. Ele tinha muito conhecimento de tudo. Ele cria um embaraço para eles. Essas disputas eram muito comuns. Antes de responder ao que eles perguntaram, Jesus cria um embaraço para enfraquecer o inimigo. Jesus diz assim para eles: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, que é um dos mandamentos. Quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis pela vossa tradição: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Assim, invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Sabe o que é isso? Os filhos tinham que ajudar os pais que ficavam velhos, dar a eles alimento, recursos financeiros e tudo mais. Essa tal tradição inventou uma história de que se ele dissesse que o que ia dar ao pai era oferta a Deus, ele não precisava dar aos pais. Olha só, a palavra era corbã. Corbã significa oferta. Então, em vez de eu dar o dinheiro para os meus pais, eu dizia: esse dinheiro é oferta a Deus, é corbã. Aí eu não precisava dar mais dinheiro para os meus pais. Embora eu estivesse desonrando os velhos, não estivesse dando recursos aos meus pais para eles poderem terminar a sua velhice em paz, a tradição dizia que não tinha problema nenhum. Os irmãos percebem
Como que as pessoas inventam coisas e colocam dentro do templo, dentro da igreja, coisas inúteis, coisas que até transgridem o mandamento de Deus. Eles ficaram embaraçados. O que responder ao Senhor? Jesus era um homem muito sério. Ele era um homem carinhoso, amoroso. Ele conversava com todo tipo de pessoa. E nós somos esquisitos demais, né, nas nossas vidas pessoais, lá dentro de nós. E nós somos capazes de fazer coisas de todo tipo. E ele se assentava com os pecadores para conversar com eles. Ele não chamava a atenção de ninguém. Certa feita, uma mulher pega em adultério, a lei mandava apedrejar. Ele disse: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra na mulher. Foi todo mundo embora. Ele não deu lição de moral nela. Ele disse: eles não te apedrejaram? Ele disse: não, senhor. Ele disse: então vá, e não peques mais. Então o Senhor não dava lição de moral em ninguém. Ele conversava com os pecadores, mostrando o caminho da felicidade para eles. Procura não fazer mais o que você fez. Isso é o Senhor, é o nosso mestre. Por isso que eu digo que nós podemos ficar à vontade perto dele. Ainda que a gente traga as tralhas dos nossos pecados, seja eles quais forem, você pode ficar à vontade na casa do Senhor, deixa ele trabalhar. Mas o Senhor não aturava a hipocrisia religiosa. Isso ele não tinha paciência, não. Ele disse assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha o que ele diz aqui, irmãos. Nós não podemos ter uma religião de aparências. Nós não podemos falar num bem que nós não vivemos, num amor que nós não vivemos, numa honestidade que nós não temos, numa sinceridade que nós não temos. Jesus disse: nós precisamos ser verdadeiros, por pior que você seja sincero. Nós somos o que somos, estamos com Jesus. Esse é o meu consolo, porque apesar das minhas esquisitices, Jesus tomou posse da minha vida. Eu sei que vai dar certo, é só esperar. Vai dar certo, eu tenho certeza, eu creio nisso. Irmãos, não importa o que eu tenho dentro de mim, Ele vai me livrar de todo este mal. Mas eu não posso ser uma pessoa semelhante aos túmulos, que eu sou bonito por fora, mas dentro de mim há podridão. Por isso Jesus chamou eles de hipócrita. O profeta Isaías já tinha profetizado a respeito desse povo, que adorava o Senhor só aqui, na boca. Eu sou cristão, mas lá fora faz tudo que não serve. Ah, você é cristão? Que mais? O que você faz de bom? Ah, eu vivo por aí e tal. Está certo. Você vai ver a hora que ela bater na tua porta. O que vai acontecer com você? O que caracteriza as tradições é a hipocrisia. Olha o que diz o profeta no versículo 8. Isaías, lá do Velho Testamento, capítulo 29, quem quiser anotar, a partir do versículo 13. Em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos que são de homens, não são de Deus. Eles inventam coisas dos homens. Irmãos, enfiam na igreja de Cristo essas coisas que não têm nada a ver com Deus. E por que nós somos enganados? Porque nós não temos a alegria de ler a Escritura Sagrada. Olha, aqui no começo da Escritura Sagrada, bem no Gênesis aqui, irmãos, aqui no comecinho, bem aqui no começo, não está escrito nada aqui, que é para a igreja católica. Não está escrito aqui que é para a igreja evangélica, presbiteriana, batista, pentecostal. Não está escrito aqui que é para nenhuma igreja em especial, irmão. É para o povo de Deus.
Quem quiser andar com o Senhor. Não estamos obrigando ninguém, não. Estamos convidando você. E te dizendo que você não precisa se preocupar com os teus pecados ou com as suas esquisitices. Não precisa não, irmão. Chega mais para cá, vem para cá. Essa palavra eu preciso conhecer não por causa da igreja, mas por causa da verdade. A verdade de quem? De um profeta? De um homem qualquer? Do pastor? De quem a verdade? A verdade de Deus. Mas pastor, quem vai me ensinar? Eu te digo, o Espírito Santo. Você quer mesmo conhecer Cristo, viver na casa dele, e viver a plenitude da vida? Você quer mesmo isso? Pegue a Escritura e comece a ler para você conhecer a verdade. Não é participar dessa ou daquela igreja, não. Todas as igrejas são de Cristo. Lá no Apocalipse tem 7 cartas dedicadas às suas igrejas. Então não tem só uma, não. Tá bem? Fique à vontade. Todas são de Jesus. Mas nós não vamos procurar na Bíblia, na Escritura Sagrada, nós não vamos procurar igreja, nós vamos procurar aqui a verdade que interessa a nós. Por quê? Porque ela vai orientar a nossa felicidade. Não só aqui no mundo, mas na eternidade. Amém? Não deixe que te enganem com doutrinas que são ensinamentos de homens. Nós temos que buscar os ensinamentos que vêm de Deus. Falou na igreja? Eu vou conferir. Onde está? Vai no pastor, pastor, o senhor poderia me dizer que passagem que o senhor se fundamentou? Por favor? Onde o senhor se fundamentou? Não é? Eu vejo alguns pastores condenando as pessoas por causa disso, por causa daquilo. Onde é que o senhor se fundamentou? Às vezes ele se fundamentou lá na lei de Moisés, que não é válida mais. A lei de Moisés não é válida para nós, foi feita para os judeus. Eu preciso saber se o pastor está se fundamentando no Novo Testamento ou no Velho. Bom, se é no Velho Testamento, não precisamos de Cristo. Porque lá nós somos acusados. Aqui nós somos salvos. Olha a diferença. Lá nós somos acusados e condenados. Aqui nós somos salvos e libertos da escravidão do pecado. Isso é a doutrina de Paulo, irmãos. Olha que maravilha. Estamos amarrados ali, acorrentados, com o sujeito no nosso pescoço, ó, pulando, acabando com a nossa vida, com a nossa paz, distorcendo a nossa personalidade, destruindo nossos instintos, acabando conosco, irmãos. Ele é terrível. Chegou um valente e veio, amarrou a mão do sujeito e disse: esse aqui é meu, porque Deus me enviou para libertar os cativos. Não é os que estão nas cadeias, não. Os que estão prisioneiros do pecado, das más inclinações, da vida infeliz. Jesus quer te libertar. Deixa Ele te livrar do inimigo. Leia a Escritura de coração aberto para encontrar a verdade. A verdade vai falar com você. É mais seguro. É mais seguro do que perguntar para mim. Os irmãos, compreende a gravidade do que nós estamos tratando? Procura você mesmo. A palavra vai falar com você. É viva. Aqui tem espírito, irmãos. É poder de Deus. Não é letra só, não. Letra qualquer um pode escrever. Isso aqui não. É poder de Deus. Leia de coração aberto. Ele vai falar com você. E vai mudar a sua vida. Jesus então chamou a multidão. Agora, ele vai falar da história da mão lavada. Depois de dar um aperto nos fariseus e nos escribas, ele vai explicar a história da mão por lavar. Chamou a si a multidão, diz o versículo 10, e disse o seguinte: ouvi e entendei. Não é só para ouvir, não, é ouvir e entender, entendeu? Tem gente na igreja que só escuta, entra no ouvido, sai no outro. Não é só para ouvir, não. Ouvir e entender. Procura compreender o que eu vou dizer. O que contamina o homem não é o que entra na boca dele, mas é aquilo que sai da boca do homem, é isso que contamina ele. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram:
Sabes que os fariseus, ouvindo as tuas palavras, ficaram escandalizados. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai essa gente, porque são condutores cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Os irmãos percebem? Quem pode garantir que anda na luz? Por isso eu digo, procura você mesmo a resposta na Escritura. O Espírito Santo vai falar com você. Ele fala diferente do que fala para mim, irmão. Olha, nós estamos aqui todos sentados, bonitinhos, bem vestidos, até arrumadinhos. Mas o que será que vai dentro de nós? Quais são os dramas que se desenrolam na intimidade da nossa alma, irmãos? Não é verdade? Pode ser que aqui um de nós está pensando em se matar, outro está pensando que tem uma vida feliz, fazendo tantas coisas loucas. Outros estão pensando em usar drogas, outros estão usando drogas. E nós não sabemos. Por quê? Porque a aparência, ela é limitada pela visão dos nossos olhos. Mas aquele que pôs as estrelas nos céus e que faz esse mundo girar harmonicamente e o sol nascer amanhã cedo, aquele que existia antes do tempo, da matéria, do espaço e de todas as coisas, antes do Big Bang, ele já existia. Aquele sabe o que vai dentro do nosso coração. Conhece a gente do avesso. E é a ele que você deve falar dos teus pecados. Não é para mim, não. Você acha que eu posso suportar os teus pecados? Imagina. Imagina, irmão, se você vier confessar para mim os seus pecados, imagina isso. Você acha que eu sou capaz de suportar os seus pecados? A não ser que eu os escute apenas. Não é? Eu escuto só, entra no ouvido e sai no outro. Digo, ó Deus, se vira aí com ele. Mas se eu for procurar entender as razões dos seus pecados, como diz a palavra aqui, ouvir e entender, aí eu entro em pane. Aí eu vou ficar louco. Porque vem um conta os pecados, vem outro conta também, vem outro conta também. Como é que eu vou conseguir ouvir todas essas coisas? Não me conte os seus pecados, conte para Deus. Fale com o Espírito Santo de Deus. Ele vai conversar com você do jeito que você precisa ouvir. É diferente. Ele sabe como é seu coração e vai conversar com você na linguagem adequada, falando com você as palavras certas, abrindo na Escritura as passagens que você precisa ler, que você precisa ver. Se você quer ser feliz, esse é o caminho. Esse é o caminho. Jesus fala aqui de uma cegueira. Gente que estava dentro da sinagoga, eram religiosos, não eram homens ignorantes. Nós corremos o risco hoje de estar dentro de uma igreja que a pessoa é cega? Corremos o mesmo risco. Pessoas que eram sacerdotes, irmãos, não estou acusando ninguém, mas corremos o risco. Por isso você deve procurar o caminho da luz. O que é essa planta que Jesus disse que vai ser arrancada? São os falsos ensinamentos que estão dentro das igrejas. Essas plantas serão arrancadas. Um dia a verdade vai se encher todos os lugares desse mundo. Ela vai encher todos os lugares desse mundo, como as águas cobrem o mar. Não haverá nenhum lugarzinho que não vai ter a verdade de Deus. Tal é o estado que não vai ter mais igreja. Não é? No mundo novo não vai ter mais igreja, irmãos. Porque o mundo será o templo de Deus. Todas as pessoas o conhecerão, desde o pequenininho até o mais velho. Ninguém vai morrer mais em tenra idade. Não haverá mais os transtornos climáticos que a gente vê. As enfermidades vão desaparecer da terra. Quando todas as coisas que hoje têm poder no mundo forem destruídas. Não somos nós que vamos fazer nada, porque o mal ele traz consigo a própria destruição. Por isso nós temos que se livrar dele, entendeu, irmãos? Se ele está habitando em nós, é bom a gente se livrar disso, seja o que for, porque ele traz consigo o germe da morte e da destruição. Nós precisamos pedir a Deus que tire de dentro de nós o germe da morte e dos infernos, para a gente encontrar paz de espírito. Jesus dizia, não é a paz que o mundo dá não, hein? Jesus não é dinheiro, não é conforto material. Esquece isso, não tem nada a ver com igreja.
Aqui nós tratamos do conforto da alma, não do corpo. O corpo o dinheiro compra, da alma não compra. Quantas pessoas têm tantas coisas e vivem atormentadas, não é mesmo? A vida mostra todo dia isso para a gente. Vamos aprender com a vida, irmãos. Jesus quer te dar a riqueza de espírito, a paz de espírito. A minha paz vos dou, não a paz do mundo, diz ele no Evangelho segundo João. A paz que eu vos dou é uma paz diferente. É isso que nós precisamos, dessa paz. Porque tendo ou não dinheiro, com essa paz nós vivemos melhor. Nós suportamos a vida, vamos vencer a vida, e quando a morte bater na nossa porta, a gente vai saber com certeza para onde nós vamos. É dormir aqui e acordar junto do Senhor. Amém? Toda a planta, pois, que meu Pai Celestial não plantou, que foi criada pelos homens, tudo isso será arrancado. Cuidado para você não ser conduzido por cegos, porque se um cego guiar outro que não tem luz, ambos cairão no abismo. E Pedro, sempre Pedro, coitado, chamava ele a si a responsabilidade das perguntas do grupo, né? Ele era o mais velho, sempre ele ia falar com o Senhor. Pedro então toma da palavra e diz: Senhor, explica-nos direito essa palavra, eu não entendi muito bem. Aí Jesus disse assim para ele: até vós mesmos estáis ainda sem entender. Eu não tinha entendido bem esse negócio que entra para a boca, que sai, né, e tal. Que negócio é esse, né? Os judeus tinham muito isso, não pode comer coisa impura, porque você vai ficar impuro e tudo mais. Aí Jesus explica para ele: ainda não compreendeis, versículo 17, que tudo aquilo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado fora. Então quer dizer o quê? Nós podemos comer qualquer coisa, irmãos. O comer não tem nada a ver com Deus. É diferente da época de Moisés. Você não podia comer carne de porco, não podia comer animais sacrificados aos ídolos, no templo, não podia. Havia uma série de restrições quanto à alimentação, mas isso lá na época de Moisés, 1200 anos antes de Cristo. Com Jesus, ele diz aqui, não tem nada a ver o que entra pela boca, porque depois é lançado fora. O problema é outro. Ele não está tratando mais da vida exterior. Moisés tratou da vida exterior. Jesus não está tratando mais da vida exterior. Ele está tratando da vida da alma, da vida interior, do nosso mundo interno. Não da aparência do túmulo, mas do que está dentro do túmulo, que somos nós, mortos nos nossos pecados. Aí ele diz o seguinte: o que sai da boca procede do coração. Olha, antes da gente cometer uma doidice, nós planejamos isso lá no nosso coração. E depois nós executamos as nossas loucuras. Ele fala: toma cuidado, que é o que sai da boca que faz mal ao homem. Por quê? Porque do coração procedem os maus pensamentos. Olha lá. Olha o que é a doutrina de Jesus, não tem nada a ver com a vida exterior. Portanto, você pode pôr a roupa que você quiser. Não venha sem roupa aqui na igreja, por favor. Não é? Quem tem o Espírito Santo sabe se vestir bem. Não precisa dizer a largura do teu decote, o comprimento da tua saia. Não tem necessidade disso. Você tem o Espírito Santo, ele vai te ensinar a vestir direitinho. Ele mesmo te dá o bom senso, a boa medida, irmãos. Do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a prostituição, furtos, mentiras e blasfêmias. Então, nós temos que cuidar da alimentação do nosso coração. É o que temos dentro do nosso coração. Olha para dentro de você. Quais são os seus desejos? Como é que é a sua alma? Como é que ela funciona dentro de você? Porque não adianta você ser bonito para mim ou para o povo. Quanta gente aí que a gente fica surpreso, né? Pô, você parece um sujeito tão sério, tão isso, tão aquilo, daí a pouco descobre que o homem está envolvido em falcatruas, em desonestidade, em tantas coisas tristes, irmãos, não é? Por quê? Porque por fora ele era bonito, mas por dentro não era bonito. Jesus disse: o que interessa verdadeiramente para o homem é o que está dentro do coração dele, porque é aí que nasce o problema nosso. Aí nasce as nossas más atitudes. Então Cristo cuida da vida interna e não da aparência externa. A gente tem que entender isso de uma vez por todas.
Ele não está preocupado com as suas qualidades, mas com seus defeitos internos. Ele quer limpar isso daí pelo poder de Deus, pela ação regeneradora do Espírito Santo. E Ele vai mudar se você quiser. Não importa quem você é, Ele vai mudar. Não conte para mim os seus pecados, por favor. Não dou conta. Só aquele que morreu na cruz pode suportar. Ele tomou sobre si o pecado da humanidade. Não é de uma pessoa, não. Eu estou falando aqui de você contar para mim os seus pecados, 2 ou 3 pecadores, confessar o pecado para mim. Não faça isso que vocês vão tirar meu equilíbrio, que já é bem pouco. Não é, pastor? Agora veja, Jesus tomou sobre si o pecado da humanidade, é só mesmo de Deus, só mesmo tendo vindo do céu, só mesmo tendo vindo lá de perto do Pai, para suportar o pecado do mundo. Ele disse: eu não vim condenar o mundo, olha que coisa bonita, eu vim salvar o mundo. Amém? É Jesus, irmãos, é maravilhoso Jesus, não é? Vamos pôr uma camiseta, sou de Jesus, amém, vamos sair pela rua aí falando que nós somos de Jesus, porque Ele é maravilhoso. Então, queridos, é do coração que sai o problema, é dentro de nós que a gente trama os nossos pecados. Então eu preciso ver como eu sou dentro de mim. Nossa, pastor, agora o senhor me apertou, hein? Agora o senhor me complicou a vida, hein? Porque, nossa, eu olho para dentro de mim, é tanta coisa feia, não, só penso em coisas doidas. Ué, e qual que é a novidade? Ué, mas então é assim normal? É normal você pensar em coisas doidas, porque você não tem Cristo. Como é que você pode pensar em coisas boas? Nós pensamos as coisas do mundo, porque nós somos do mundo. Então sofremos as consequências dessa influência na nossa existência, irmãos. Eu preciso limpar os meus pensamentos, mudar os meus desejos, as coisas que eu gosto. Todas essas coisas precisam de uma revisão. Vamos agendar com Jesus? Vamos marcar? Senhor, marca aí na agenda, tal dia eu vou começar a mudar a minha vida, eu quero que o Senhor me ajude. Jesus faz uma revisão geral. Até no bem que você pensa que tem, Ele faz uma revisão também. E vai naquelas partes mais íntimas da nossa alma, onde está toda a sujeira do nosso espírito, onde estão os pontos geradores de sofrimento, de angústias, de depressão, de ansiedade. Tudo é interno, irmãos. A causa das nossas aflições são internas. É ali dentro que está os núcleos gerador do sofrimento. E que gera uma vida de infelicidade. Por isso as pessoas se perdem. Elas não sabem que lá dentro está o problema. Jesus mostra. É de dentro do coração que vem o mal. Então vamos cuidar. Agora quem vai faxinar? Eu. Eu vou contar para você o que é o bem que Jesus pede para você fazer. Então, um tratado. Posso falar do amor ao próximo, perdão. Perdoa teu irmão. Quando alguém te fizer mal, quando alguém fizer uma injustiça, sofra a injustiça calado. Todas essas coisas são ensinamentos de Cristo. Se alguém te obrigar a andar 100 metros, não vá na polícia, anda mais 100 com ele. Você fala: pastor, isso aí não dá para eu viver não, esse negócio é complicado. Não é? Complicado, o sujeito está me fazendo injustiça, como é que o senhor quer que eu engula o negócio de atravessado? Eu não sei, Jesus falou para fazer isso. Isso é impossível. Não é possível. Você não consegue fazer, mas se Ele estiver com você, você sofre as injustiças calado e feliz, porque você sabe que tem alguém que está vendo a injustiça que você está passando, e que cedo ou tarde Ele fará justiça por você, se você for fiel. Amém. Olha que Jesus maravilhoso. Mas deixa Ele faxinar, quem faxina é Ele e o Espírito Santo. A gente não tem acesso ao nosso conteúdo interno, irmãos. Preste bem atenção nisso. Não tem como consertar os pensamentos, entendeu? Quantas pessoas às vezes vai na minha sala de aconselhamento e me diz: pastor, mas eu não consigo controlar meus pensamentos. Eu digo: não tente, porque não tem jeito. E quando o pensamento chega, que você percebe, ele já aconteceu, ele acontece no nível interno da mente. Ele, lá dentro da intimidade da alma, é como uma bolhazinha que nasce o mau pensamento, você não percebeu ainda, mas já pensou. Aí vai subindo, 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 subindo. A hora que chega que você experimenta, Nossa Senhora, já pensou, não é? Nossa Senhora, o pessoal bem católico, né? Desespero. Mas é verdade.
Não é, irmão? O que eu faço para controlar meus pensamentos? Não tem como, irmão. Aí eu preciso de ajuda, de quem pode entrar lá dentro. E só o Senhor que me criou e que nos concedeu o seu Espírito Santo pode fazer isso por nós. Então Ele envia seu Filho Jesus para nos conceder a ferramenta que vai nos limpar. Então eu começo a vir para a igreja, a orar, ler a Escritura. Todo dia de manhã eu oro ao Senhor, converso com Jesus, tal, peço perdão das bobagens e tudo mais, e vou seguindo. Igreja, leitura bíblica, participo da igreja, dos trabalhos, vou tocando, o Espírito Santo vai entrando. Aí daí a pouco você fala, nossa, mas eu não estou mais pensando naquilo. Olha que coisa gozada, vou experimentar. Né? Tem o pessoal que fala assim, vou experimentar. Faz tempo que eu não penso naquilo, deixa eu pensar. O Satanás está prontinho ali do lado, né? Você vai dar uma experimentada, então deixa eu dar uma chegadinha perto de você. Aí ele vem, né? Pega o rabinho dele, passa assim atrás de você, dá uma puxadinha, chega para cá mais. Aí fica ali com você mais uns tempos. Aí você tem umas angústias, umas coisas e tal. Jesus deixa. Vamos ver a hora que ele vai chamar. Aí daqui a pouco você entra em parafuso, né? Senhor! Aí o Senhor vem, então vai, Satanás, sai daqui agora, deixa ele ficar aliviado dos maus pensamentos de novo. Então, nós percebemos que a nossa vida mental, o trânsito dos nossos pensamentos, eles vão melhorando pela ação benfazeja do Espírito Santo, irmãos. Não é você que limpa, não é você que educa, não é você que muda os pensamentos. É Deus que muda o fluxo de pensamento da tua alma. E você passa a viver melhor mentalmente. Está bem? Não custa nada. Está certo, irmãos? Não estamos aqui desclassificando a medicina humana, a psicologia, nada disso. Tudo tem o seu espaço e a sua necessidade. Na igreja é um pouco diferente. Está bem? Um dia não vai precisar mais de médico, nem de psicólogo, nem de doutor, nem de nada. Quando o Senhor vir habitar no meio de nós, nós vamos viver a felicidade plena. Está bem, irmãos? Olha, então Jesus diz assim, fechando aqui o nosso comentário, são essas coisas que contaminam o homem, versículo 20. Mas comer sem lavar as mãos, isso não faz mal para o homem. Ele não está falando do corpo, está falando da saúde da alma. É aí que nós temos que estar atentos. Está bem? Que Deus possa abençoar assim a igreja e nós sejamos tocados hoje pela presença do Espírito Santo, não só os crentes reunidos aqui, mas os irmãos que recebem a palavra em outros lugares, porque estamos transmitindo ao vivo para os irmãos, eles estão assistindo pelo vídeo, recebendo também a palavra através da nossa emissora. Que Deus possa abençoar todas as famílias dos irmãos e dar coragem para o povo andar com Cristo, porque para andar com Jesus nós temos que ter coragem, viu, gente? A gente tem que largar um pouco as coisas desse mundo e dizer, olha, eu vou experimentar Jesus. Experimenta Jesus, faz isso. Você não vai nunca mais se afastar dele. Ele é muito bom e quer nos ajudar. Que Ele seja a nossa luz, que Ele seja a nossa força, que Ele seja o nosso ânimo e conceda a nós todos mais uma semana de lutas e de vitórias. Amém.